Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Muito prazer, meu nome é Celton Castro. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E meu parceiro, vídeo novo no canal. Ontem, que eu tava sem, tô sem internet ainda, mas ontem eu fui até a casa da onde minha prima tá morando pra ver o que tava acontecendo nas redes sociais. E aí eu me deparo, abrindo uma rede social que eu mais uso, que é o YouTube, com um corte sobre um vídeo que o Felca tinha lançado, chamado Quando a gente pensa assim, pensa que é apenas um vídeo longo e mais um de tantos que existe no YouTube, porém é um vídeo extremamente informativo. E nesse vídeo em si, o Felca mostra situações recorrentes de pais ou de meios que ajudem cada vez mais um dos problemas da nossa sociedade que vem desde o século passado ou de 2 séculos atrás, que era normalizado antes, mas desde então se tornou crime, que é exatamente. Então assim, esse vídeo ele vai ter alguns expoentes polêmicos, então eu espero que você deixe seu like, você se inscreva aqui e deixe um comentário para ajudar no engajamento desse vídeo. E bora lá. Esse é mais um Zebits comenta. Bom, eu tô sem internet há exatamente já quase 2 meses. Então assim, a gente fica um pouco disperso sem ter notícias de algo. E ontem, como o Wi-Fi na casa da minha prima voltou, eu fui até lá, que é aqui perto de casa, e eu fui inundado com uma enxurrada de Reels, Shorts, vídeos do próprio TikTok sobre o assunto e a pauta que o Felca tinha trazido, que é extremamente interessante. Primeiramente, a gente começa a desvendar essas camadas há 5 anos atrás, quando isso começou a ter evidência, essa questão da adultização, mas um pouco mais antes de 2020, lá em 2011, 13, quando crianças começavam a dançar funk e etc, etc. Isso é um problema? É um expoente também. Mas essa questão, desde o antes da pandemia e com as dancinhas virais, fez com que o número de aumentasse e cada vez mais tivessem homens de várias idades consumindo conteúdo pornográfico de crianças. Isso é meio nojento. E um fato sobre isso é que na linguagem deles tem uma sigla própria para isso, que são CPs. CP significa Child Porn, pornô infantil. E aonde esses seres, esses homens com déficit psicológico costumam se esconder? Em redes sociais de vídeos curtos, mas não só em redes sociais de vídeos curtos como Instagram, TikTok e Kawaii, mas também dentro da própria Deep Web. A Deep Web, para quem não sabe, é uma camada extremamente obscura e tenebrosa da internet, aonde arquivos, aonde documentos de espionagem, mas também situações extremamente grotescas como vendas de órgãos, vendas de armas, vendas de crianças. É uma espécie de mercado negro obscuro da internet. Então, hoje em dia, com o boom das redes sociais desde no fim de 2019 para 2020, antes tivemos um boom de dancinhas virais onde era comum ver principalmente mulheres, mas depois isso desceu, teve um downgrade para que chegasse ao público infantil. E aí nós entramos em um expoente extremamente interessante que o Felca trouxe a público, que já era conhecido por poucos, mas já era conhecido, que é a turma de você sabe quem, que expõe adolescentes na internet. Mas isso não vem desde agora, isso vem exatamente da onde eu quero começar a chegar, que é ali meados de 2019 e 20 e muito antes. Nos meados dos anos 2000,
ou até mesmo no final dos anos 2000, era dito que a depressão seria a doença do século. Mas eu costumo, pensando por outro viés, e através de documentários que eu tenho assistido, de textos que eu tenho lido, de matérias sobre o assunto, eu acho que um dos, ou segunda doença do século é a pornografia. A pornografia tem um dano extremamente nocivo ao cérebro, com liberações máximas do hormônio do prazer, a dopamina. A dopamina, que é o hormônio responsável a nos dar prazer com aquilo que fazemos, seja alegria, um game, assistindo um filme, assistindo algo que te faça se sentir satisfeito. Em 2020 tivemos o boom da pandemia e todos nós, seres humanos, fomos obrigados a ficar em casa e viver um período gigantesco de reclusão. Nesse período tivemos a explosão de redes sociais que não eram tão usadas para convênio de conteúdo e venda de conteúdo adulto mais 18. E plataformas como Privacy, OnlyFans, Telegram, CloseFans, entre outras, foram criadas com o intuito de que seria uma forma de vender conteúdo e de ganhar dinheiro fácil, pois estávamos todos reclusos em casa, sem ter a companhia de outras pessoas, porque o contato entre seres humanos naquele momento era algo extremamente restrito. E aí surge o boom dessas plataformas que já foram ditas por mim. Então houve um uso excessivo tanto por homens quanto por mulheres e também por adolescentes de ambos os sexos. A pornografia, como todo mundo sabe, são filmes de conteúdo adulto explícito que, para quem é usuário, consiste em uma liberação ergonomicamente grande no cérebro de dopamina, fazendo com que o usuário ou o indivíduo acabe se tornando viciado em um prazer instantâneo. Além desses déficits que se veem através do uso excessivo de dopamina, a pornografia faz com que a mente do homem ou mulher mude. Ou seja, ela não vê mais futuros parceiros ou pessoas comuns ao seu redor como pessoas normais, mas sim como objeto de uso. A liberação de dopamina em grandes escalas faz com que o indivíduo se torne uma pessoa extremamente ansiosa, fazendo com que ela tenha déficits na hora H com seu parceiro ou parceira, que ele não se dê mais por satisfeito por ter uma única parceira, mas sim ter duas ao mesmo tempo. E a mente vai trabalhando o seu lado perverso nisso. E com essa liberação de dopamina, o indivíduo que se torna viciado em pornografia, ele tende a buscar conteúdos muito mais nojentos. E quando eu falo de conteúdos nojentos, chega literalmente em situações como a que foi mostrada pelo Felca ontem. E encaixa perfeitamente com o que trouxe as dancinhas de TikTok em 2019, extremamente sensuais, com passos extremamente escandalosos, aonde adolescentes de idade de 14, 15, 16, 13 anos, até 17 dançavam. Logicamente, para quem tem olhos ingênuos, veria aquilo como uma disputa. Mas entenda, aquilo são vídeos mostrados em todas as redes sociais. E se você curte, dá um coraçãozinho ali naquele vídeo em si, o algoritmo, a máquina, a inteligência artificial vai começar
a te mandar enxurradas de conteúdos sobre o assunto que você curte. Por exemplo, se você curte cortes de cenas de novela, você dá uma curtida, vai começar, seja em qual rede social for, vai começar a aparecer aquele nicho para você. Porém, se você curte, sei lá, o vídeo de exemplo de uma criança na praia com os pais, a máquina vai começar a te enviar vídeos referentes àquilo ou algo mais. E não tem uma vigilância nas redes sociais para isso. Então, quanto mais dopamina o seu cérebro libera e o seu corpo recebe essa quantia, mais você vai ter vontade de consumir coisas grotescas, nojentas. E aí chegamos aonde o Brasil é um dos países que tem um percentual muito grande de pessoas que acabam indo para esse, digamos assim, limbo, que são os... E são pessoas perturbadas psicologicamente, que têm desvio de conduta mental, que têm liberação de dopamina no corpo e que sentem prazer em determinadas situações. Ou seja, temos perfis em redes sociais que o que mais machuca, assim, para quem tem já uma visão que aquilo é errado, a exposição, perfis como Irmãs Vila, o caso da Caroline Dreyer, a própria turma de Você Sabe Quem. E assim, a maioria, hoje em dia, com a perca da infância, há muitas crianças que se tornam influenciadores, entre aspas. Então, mas só que, por mais que ela seja um influencer, não é só pessoas da idade dela que curtem os vídeos dela. São pessoas de idades diferentes, homens de 40, 50 anos, sabe? Ou jovens que se passam por homens mais velhos para ter aquele conteúdo. E pedófilos, eles têm os seus próprios códigos para se comunicar, com o famoso UP, com switch, que significa trocar. Eles trocam conteúdos em redes como o Telegram, como, sei lá, Reddit, por exemplo, aonde onde são encontrados esses tipos de conteúdo. E a maioria dessas crianças influencers são observadas pelos pais, e tem muitos pais que são coniventes com esse tipo de situação. Sabe aquele comentário de tiozão que se tornou um comentário de tiozão, que é isso não aconteceria se a TV Globinho ainda existisse. Hoje em dia as crianças não são mais crianças, elas não têm mais infância. Elas são colocadas periodicamente em frente de telas e são uma enxurrada de informações na mente, uma enxurrada de informações, de coisas que ela ainda não precisaria saber, porque a internet é uma terra de ninguém. Então assim, ela pode cair num conteúdo que fale sobre teor sexual, porque é uma coisa que muitos pais ainda não fazem, é falar sobre o que é e o que não é permitido com o próprio corpo, com seus filhos. Então assim, a pornografia é o mal desse século e que se tornou algo normal. É normal hoje em dia podcast dar espaços, não só podcast, como canais no YouTube, Instagram, que dão espaço para mulheres que fazem esse tipo de conteúdo e que farmam milhões e milhões e milhões de reais, de homens que são solteiros, que estão perdidos no caminho da pornografia, que não sabem como sair, ou às vezes têm medo de falar sobre, porque
é um assunto delicado e pode ser vergonhoso para alguns. Então, assim, tinha que ser nesse país, né, cara? É engraçado como parece que tudo de podre e nojento da sociedade acontece no Brasil. Mas não, isso não fica só a nível Brasil, isso fica a nível mundial, sabe? Essa questão de crianças perderem a sua infância ou nunca terem sabido ou se soubesse o prazer de ter brincado na rua, sem estar exibido sem estar de frente a uma tela, mas sim brincar na rua, jogar uma travinha, brincar de um paturi, jogar uma peteca, tá ligado? Por exemplo, essa essência de infância foi se perdendo com o tempo. E nossas meninas que antes brincavam de boneca se tornaram uma boneca de desejos sexuais de homens nojentos. E se tornaram também produtos. Porque quanto mais se exibe, mais like gera, mais comentário gera. E mais gente de mente apodrecida utilizam comentários de que nossa, é isso aí mesmo, ela tá ficando linda e empoderada. Peraí, empoderada? Você tem certeza? Ela é só mais uma garota alienada, sabe? E aí você pensa, o que é necessário? O que é necessário fazer para que se mude isso? É necessário que as pessoas que utilizam dos seus próprios filhos ou parentes ou pessoas próximas como objeto para adquirir like sejam presas. Sejam presas por coagir, por manipular. E para que essas adolescentes, esses homens também que passam por esse mal chamado pornografia, possam ter uma vida livre, normal, de um vício. Pois algo que poderia dizer como o famoso ninguém vai ficar sabendo, pode ser tão danoso para sua mente. Ah, você tá sozinho, vai, é só uma, é só duas, é só três, 4, 5, 6. Ou como diria um homem de pensamento antigo, não, isso é coisa da adolescência. Deu um punhetaço. Isso é destruidor para a mente de alguém. Horripilante e que vai te moendo e te destruindo aos poucos. E ninguém faz nada sobre. Aliás, falando já sobre esse fato de pessoas guardarem pornografia de cunho infantil, o famoso tio de uma mulher não tão famosa foi preso recentemente por guardar esse tipo de coisa. Então assim, gente, fiquem com o Papai do Céu. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que puderem. Defendam nossas crianças, nossos adolescentes. Falou, tamo junto e é nóis. E até o próximo vídeo.